Olá, bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Smart City TV. Hoje eu conto aqui com a presença do professor Flávio Correia, engenheiro da Escola Politécnica de São Paulo, professor da Universidade de São Paulo, mais de 40 anos de carreira acadêmica, dedicado muito tempo à parte de problemas de governança, governo eletrônico, enfim. Nós vamos estar conversando com o Flávio aqui, falando um pouquinho da experiência dele e das recomendações dele para a parte de Smart City. Flávio, prazer em ter você aqui na Smart City TV. E eu gostaria de começar aqui a entrevista nossa fazendo uma pergunta e ver a tua opinião. Existe toda uma linha de pensamento que fala que Smart City nada mais é do que uma evolução do famoso governo eletrônico, que já vem aí há muitos anos rodando, né? E, obviamente, já que nós temos tanto tempo de governo eletrônico, muitos erros foram cometidos nesse processo, na parte de governança, de interoperabilidade, de estándares, né? Então, eu gostaria de perguntar qual é a tua opinião sobre esse processo. Bom, antes de mais nada, obrigado, Lourenço, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando, participando do seu canal. Eu acho que a ideia do governo eletrônico é uma ideia muito interessante, mas difícil de implementar, porque ela acaba dependendo, conforme a gente viu pelos experimentos todos que foram feitos, de ter uma camada de informação intermediando os cidadãos e os governos, e essa camada ela tem que garantir justiça de distribuição de informação, de distribuição de serviços, e não se interpor, na verdade, entre o governo e os cidadãos. Eu acho que grande parte dos erros que a gente observa, das dificuldades que a gente observou no passado na hora de implementar estratégias e ideias geralmente muito boas e bem intencionadas de governo eletrônico, acabaram esbarrando nessas dificuldades. Quando a gente vai para as cidades inteligentes ou para os ambientes e territórios inteligentes, isso se amplifica, porque agora a gente quer que não só essa camada de informação seja um mediador de informação entre cidadãos e administração pública, mas também entre dispositivos e serviços automatizados ou semi-automatizados. Então a coisa só complica, porque para garantir que todo mundo tenha acesso de maneira equitativa, de maneira adequada a todos os recursos, vai se tornando cada vez mais difícil, né? E me diga o seguinte, em relação a esse processo, obviamente, de você integrar mais uma camada no governo eletrônico, que é a camada, uma camada que a gente, vamos chamá-la de dispositivos de IoT, e eventualmente mais para frente nós vamos estar chamando isso aí de computação em nuvem, ou de fog computing, né, que são os nomes que se tem usado, a gente traz essa nova capa de tecnologia. Mas não é só isso, eu acho que nós estamos falando também das capas de Big Data, de inteligência artificial, de redes neurais de aprendizado, de gamificação, e eu sei que uma das suas especialidades é exatamente gamificação. Como é que você vê esse aspecto dessas outras tecnologias dentro do contexto de cidade inteligente? Esses experimentos que têm sido feitos de gamificação parecem indicar um caminho interessante, né? Existem algumas iniciativas que estão consolidando esse nome de Playful Cities, né? Você certamente já viu e quem nos está ouvindo aí vai conhecer também. A ideia da cidade que traz um mecanismo lúdico como forma de engajamento das pessoas, engajamento do cidadão nas atividades necessárias para participação, para acesso a serviços e tudo. É um processo interessante, desde que integrado a mecanismos de transferência de comportamento, transferência de hábitos, transferência de modos de vida que sejam adequados, né? Transferência, no caso aí da área de jogos sérios, é um termo que acaba sendo utilizado, vem da psicologia, né? É aquela ideia de que se você traz um incentivo externo para que alguma coisa seja feita, por exemplo, redução numa taxa de impostos, ou alguma premiação, alguma coisa assim, isso é interessante para trazer as pessoas para efetuar determinadas coisas, para se tornarem alertas com relação a serviços ou a pontos que precisam ser observados para que todo mundo possa viver melhor.
mas se não ocorre a transferência, no momento que o incentivo desaparece, o comportamento volta para trás, volta para ser o que era. Então, as pessoas vivem ou fazem uma determinada coisa só porque tem, por exemplo, um incentivo fiscal. Na hora que o incentivo fiscal desaparece, o comportamento volta a ser o que era antes. E Então, você acredita que esse processo de gamificação para uma cidade pode levar a uma mudança de comportamento, até indo um pouco mais profundo, uma mudança cultural da sociedade? Então, se bem projetados, é tudo uma questão de design. E acho que essa questão de design se expande até para o sucesso de projetos mais ambiciosos do ponto de vista tecnológico, de cidades inteligentes, porque se apropriam de técnicas de inteligência artificial e de ciência de dados e tudo. Mas eu acho que essas coisas só funcionam no momento que o design é tão bem feito que o processo de uso ou de incentivo leva, na verdade, a esta mudança cultural. Por exemplo, alguma campanha que traga um benefício imediato, lúdico, que leve as pessoas a se sentirem bem porque adotam, sei lá, um modo de vida mais saudável, mas este modo de vida mais saudável, ele passa a ser a própria justificativa da mudança de hábito posteriormente, a ponto de, se aquele incentivo lúdico deixar de ocorrer, a mudança de hábito permanecer. Então, isso para uma mudança de hábito, por exemplo, uma vida mais saudável, também para uma vida mais participativa, para observação com relação a questões cívicas, questões de aprovação de novas leis e coisas dessa natureza. Eu acho que essas mudanças perenes, elas são possíveis, mas quando a gente imagina que esses mecanismos tecnológicos e de design são canais para que elas ocorram, e não o mecanismo final que vai precisar estar sempre ligado, com o motor ligado, funcionando e consumindo, portanto, recursos, né, para que aconteçam. Eu acho que essa questão, nós somos de bons designers, eu tenho a impressão, mais do que tudo, para que essas coisas aconteçam. Tá bom. E você tem algum caso prático que você pudesse relatar a respeito da utilização da gamificação nessa mudança cultural e eventualmente aplicado ao processo de uma cidade? Tem um experimento que eu acho que é bem interessante e acho que bem ilustrativo. Existe um vídeo, se procurar no YouTube, o pessoal todo pode encontrar, de um experimento que foi feito numa estação de metrô na Holanda, se eu bem me lembro, em que eles transformaram, tinha a escada rolante e a escada convencional, e o objetivo era, para economizar energia e para induzir as pessoas a ter um modo de vida mais saudável, o objetivo era fazer com que as pessoas subissem pela escada, não usassem tanto a escada rolante. E aí transformaram a escada convencional num piano. Então, eu subia e descia a escada e aquilo virou uma brincadeira. Bom, o experimento é muito interessante e foi bem sucedido por um certo tempo. Então, acho que esse é um caso interessante de Eu vi esse sucesso. vídeo, é um vídeo famoso, eu vi esse vídeo, realmente. Mas o restante da história foi, na verdade, eu fui mencionar esse vídeo num curso que estava dando numa universidade italiana para psicólogos. E os psicólogos, eles me alertaram, falando, por que você não conta o resto da história? E o resto da história é o seguinte: o experimento teve um momento de grande sucesso, que é a história que a gente conhece bastante, fracasso retumbante e uma retomada de sucesso. O grande sucesso foi, inicialmente, todo mundo foi brincar com o piano e deixaram de usar a escada rolante. O fracasso vem na etapa seguinte, né? Se a gente se imagina subindo e descendo aquela escada, indo para o trabalho, depois de uma semana, 2 semanas, aquele barulhinho passa a se tornar um incômodo, né? Então as pessoas começaram a evitar a escada por causa do barulho que se tornou um incômodo, que eram as notas musicais lá associadas aos degraus da escada. Sim. O passo seguinte foi renovar a iniciativa, fazendo com que algo semelhante, quer dizer, uma iniciativa lúdica fosse inserida na rotina dos cidadãos e fosse associada a uma explicação, algo educacional. Olha, você subindo a escada aqui, além de você achar divertido tocar
piano subindo e descendo a escada, olha aqui a sua pulsação, o ganho que você vai ter, o bem-estar que isso vai proporcionar para você para o resto do dia. Aí sim, isso passou a ter uma incorporação de mudança de comportamento. Então, esse aspecto, eu acho que é interessante porque ele traz todo o ciclo. E é um experimento simples, né? Uma intervenção, vamos dizer, sem riscos, porque não é como mudar, por exemplo, uma malha de transporte público numa cidade, alguma coisa assim, que pode provocar um grande desastre, né? Se for mal feito. Mas que mostra todas as etapas e a necessidade de cada passo. Eu acho que isso é um exemplo interessante, para a gente considerar. Não, claro, sem dúvida, sem dúvida. É. Mas, além desse exemplo, que obviamente ele ficou famoso, o vídeo corre aí viralmente na internet, né? Esses dispositivos também permitiam, depois que fosse feitas as medições biométricas dos usuários, né? A pergunta agora é o seguinte: o que acontece com a privacidade dessas informações? Qual é a preocupação que a gente tem que ter aqui? Essa é uma questão importantíssima, porque nós estamos aqui gravando essa conversa num momento de isolamento social, da pandemia, em que a questão da privacidade está sendo desafiada mais do que nunca, com a questão de possibilidade de... Nós temos todos os recursos tecnológicos para fazer o tracing, né, para acompanhar as pessoas, saber onde é que as pessoas estão e tudo, e isso seria um mecanismo muito bom e importante para controlar o comportamento, para induzir a certos comportamentos, alertando as pessoas, dessa maneira mitigar problemas de saúde pública que nós estamos enfrentando. Agora, isso pode ser muito mal utilizado. E então, eu acho que criar um recurso sem a garantia de que ele não vá ser utilizado de uma maneira inesperada ou inadequada é um aspecto fundamental. E não adianta dizer, não, pode confiar, né? Pode confiar no governo, ou nessa instituição, ou nessa companhia, nessa empresa, porque ela sempre foi confiável até hoje. Eu acho que esse tipo de argumento não é suficiente. Novamente, uma questão de design, né? O próprio mecanismo precisa ser construído de forma a impedir o mau uso, né? Na universidade aqui, só posso contar muito brevemente, eu tenho uma estudante de doutorado que está trabalhando sobre a questão dos prontuários eletrônicos, que seria, da mesma maneira, um mecanismo muito importante para que, se alguém está numa determinada região e sofre um acidente e tem todos os seus registros médicos numa outra região muito distante, outro país até, se esses prontuários eletrônicos estivessem disponíveis em todos os locais, isso poderia melhorar a saúde pública, né? Melhorar o atendimento individualizado, inclusive. Como fazer para que isso não fosse distorcido para, por exemplo, possibilitar que determinadas taxas de seguro de saúde pudessem ser distorcidas a favor do segurador por conta dessa informação estar disponível, né? Bom, existem maneiras de fazer isso, e aí de novo a gente vai para a questão do design. Existem maneiras, e aí envolve novamente mecanismos bem sofisticados de inteligência artificial, de demonstrar um teorema lógico que inviabilize, por meio da arquitetura do banco de dados, que certas informações possam ser extraídas. Então, aí está, né, a tecnologia aliada a boas práticas de design como um mecanismo para, independente de confiança em instituições, a gente ter uma garantia que o próprio dispositivo vai impedir o seu mau uso. Esse problema da segurança, da privacidade, que normalmente está associada, de certa maneira, a uma criptografia, né? É um tema que volta a estar muito centrado hoje no debate, porque com a chegada agora próxima dos computadores quânticos, a quebra de segurança parece que será uma coisa iminente. Ou seja, a perspectiva que nós temos em termos de criptografia, em criptografia daqui para frente, me parece até um pouco comprometida, né? Como é que você vê esse aspecto? O que você tem do lado da academia visto nessa área?
Então, uma possibilidade é essa, ainda pouco explorada, essa que eu acabei de mencionar, de construção de topologias, de arquiteturas de interconexão de informação que impeçam, pela sua organização, que certas informações possam ser, veja só, e aí acho que é o ponto talvez de quebra de paradigma, não é que elas possam ser descobertas, é que elas possam ser mal utilizadas. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, arquiteturas baseadas em blockchain, que estão muito em voga, aí, bastante gente está discutindo, e a tendência do blockchain é exatamente essa, né? Não é de garantir que a informação fique secreta, mas sim que ela fique pública de uma tal forma que a própria comunidade não permita que ela seja mal utilizada ou distorcida. Então, é quase que um espelho da Alice ali, né? Que a gente dá a volta e chega pelo lado da imagem, quer dizer, pelo outro lado, a gente torna a informação tão pública que ela se torna segura, em vez de tentar garantir a privacidade. E aí a gente volta para várias questões que são questões caras para nós, né? Que a gente já tem discutido tantas vezes, a questão do controle ou do mecanismo autocontrolado, a questão da vila, né? Ou do bazar, que se autorregula porque todos sabem de todos e todos têm o interesse no bem-estar do grupo. É uma visão quase que utópica, mas me parece que, curiosamente, esses nossos avanços tecnológicos, a rede de informação trazendo essa conexão que a gente está tendo, está nos levando a isso, né? Quer dizer, o termo aldeia global está mudando de significado. É a mesmas palavras, mas o global é menos importante. E o aldeia, ou vilarejo, está se tornando mais importante. Curioso, né? Mas interessante que eu acho que até cheguei tempos passados comentar isso com você em outras reuniões que tivemos. Há um tempo atrás eu estive participando de um debate sobre blockchain e privacidade num congresso na Austrália, e eu causei um pouco de conturbação na plateia quando eu disse que privacidade era uma coisa meio suspeita na história da humanidade, porque até digamos, o século XVII não existia privacidade, né? Quer dizer, nós temos aí centenas de milhares de anos de evolução como espécie e nunca houve privacidade para o ser humano, pelo menos até o século XVII. Com o advento do correio é que começou um pouco de privacidade, cada um queria saber o que escrevia para o outro, mas todo mundo, até as pequenas aldeias, todo mundo sabia, né? Sabia quem roubava, quem não roubava, quem era amante, quem não era amante, sabia-se tudo, né? E só mais recentemente que privacidade passou a ser um aspecto fundamental da cultura humana. Mas nós estamos voltando para esse aspecto da pequena vila, né? Em que todo mundo sabe de tudo, né? E vai um pouco em contradição do que a gente tem visto aí das LGPDs, as leis de proteção de dados, do que acontece na Europa hoje muito estrita, principalmente a Alemanha, né? Em proteger os dados, né? Mas é interessante esse debate, o tempo conversa para uma outra entrevista horas sobre esse assunto. É verdade. Mas eu queria digamos, posicionar, nós estamos quase para encerrar aqui o nosso tempo, mas eu queria te posicionar um pouquinho a respeito de outro tema que também a gente já conversou no passado, que é a sociedade 5.0, né? Onde a gente coloca o cidadão como centro de tudo, né? E dentro da cidade, claro, o cidadão deveria ser o rei, né? A pessoa que melhor é tratado pelo governo. Como é que você vê esse processo de efetivamente o cidadão se tornar o centro da preocupação de uma cidade, de um governo? Como é que nós estamos nesse processo e o que você vê como futuro nisso? Eu acredito que, novamente, essa questão recorrente, né? Se a gente imagina as grandes metrópoles como ponto de partida, a gente provavelmente teria enorme dificuldade em implementar, na verdade, em projetar qualquer mecanismo capaz de atender todos os cidadãos com as suas diversidades de situações, necessidades, dificuldades, anseios e tudo de uma vez só. Agora, se a gente, de uma certa maneira, tentar acompanhar a própria evolução das cidades e, portanto, das sociedades, começando do pequeno e em direção ao grande,
provavelmente a gente vai ter condição de ter projetos de maior sucesso, no seguinte sentido, quer dizer, um grupamento, quer dizer, uma sociedade organizada, né, nas cidades ou no campo, de qualquer forma, mas que tenha uma certa homogeneidade, a gente deve ser capaz de prover serviços que vão atender às necessidades de todos de uma maneira justa, e seguindo as necessidades e objetivos e desejos de todos. Tendo essa primeira camada resolvida, provavelmente nós seremos capazes de saber como lidar com uma diversidade um pouco maior, e um pouco maior, até chegar nas grandes metrópoles com suas grandes dificuldades e regiões e complexidades. Eu não consigo imaginar uma estratégia para resolução efetiva e implementação de soluções que não passe por esse caminho. Talvez exista, né? Talvez exista alguma coisa setorizada e tal, mas eu acho que de forma a não abrir margem para que a gente, na verdade, amplie privilégios em vez de atender a todos, eu não consigo imaginar em outra estratégia. Eu recentemente entrevistei o Jorge Saraiva, o europeu, ele é português, mas ele é um dos membros do Innovate City, que é um laboratório de cidades europeias. E uma das discussões que eles têm lá hoje é a seguinte: bom, vamos partir para as Smart Cities ou vamos fazer Small Cities? Né? Esse é um novo debate que está acontecendo na Europa. E, para encerrar, o que você acha dessa postura de Small Cities no lugar de Smart Cities? É uma postura interessante, porque, no fim das contas, acho que os pontos que nos são caros são o bom atendimento dos cidadãos, de forma a que o conjunto também seja perene e autossustentado, né? Nem mais nem menos do que isso. Se a gente busca isso, na verdade, a dimensão que a gente quer atingir, ela vai decorrer das soluções que a gente conseguir produzir, né? Pensando agora, não sei, seria uma estatística até para pesquisar e observar, quer dizer, a proporção de grandes cidades e pequenas cidades que a gente tem no mundo. As grandes cidades são naturalmente mais vistosas, né? Mas provavelmente, com este foco de atendimento do cidadão, de atendimento e de construção de mecanismos autossustentados e autorregulados para atendimento do cidadão, focar em small cities deve resolver o problema para uma parcela bem mais significativa da humanidade do que começar pelas grandes metrópoles. É um ponto, eu acho, ou seja, sou perfeitamente favorável e alinhado com essa perspectiva. Exatamente. É o problema da pequena comunidade, todo mundo se conhece, se apoia e se ajuda, né? E desenvolve seus negócios e gera uma economia produtiva saudável. Flávio, muito obrigado pelo teu tempo. É interessantíssimo a gente ficar conversando. Eu poderia ficar aqui muito tempo, mas a gente tem uma limitação para colocar as entrevistas no ar. Te agradeço novamente e deixo aí aberto para você dar teus últimos comentários e recomendações para aqueles que querem fazer alguma coisa para melhorar as nossas cidades. Bom, eu que agradeço muitíssimo pela oportunidade de a gente estar conversando. O que eu tenho focado e tentado dirigir até as atividades de pesquisa na universidade tem sido para isso, da gente não se encantar com as possibilidades tecnológicas e sempre buscar resolver as questões que precederam esses recursos tecnológicos que, de certa forma, justificaram o seu desenvolvimento. Então, se a gente foca nos problemas e não nos recursos para resolvê-los, provavelmente a gente vai conseguir resolver o problema certo e não resolver bem o problema que talvez não seja o mais importante. Tá certo, resolver o problema errado, né? Então, Flávio, muito obrigado. Eu agradeço a quem nos assistiu até agora. Peço que se inscrevam no canal, clicando no botão aí do YouTube para inscrição. E logo teremos uma nova entrevista. Flávio, com certeza te convidaremos para uma nova entrevista daqui a algum tempo.
Muito obrigado. Obrigado. Um abraço.